O CEO milionário era alérgico a mulheres, até que o toque dela o fez implorar por seu amor. Se você ama romances, se inscreva, curta e deixe nos comentários de onde está assistindo. A sirene do alarme de incêndio ecoava pelos corredores do edifício empresarial mais luxuoso de São Paulo às 3 da manhã. Larissa Costa corria pelos andares vazios com seu carrinho de limpeza, tentando escapar do que parecia ser mais um alarme falso, o terceiro da semana. "Por que essas coisas sempre acontecem no meu turno?", murmurou empurrando o carrinho desajeitado em direção ao elevador de serviço. O que ela não sabia era que, no último andar, Valentino Souza estava tendo a pior crise alérgica de sua vida. Não por causa do alarme, mas porque sua secretária havia deixado um perfume feminino em sua mesa. Seus olhos lacrimejavam, a garganta fechava e ele cambaleava em direção à escada de emergência. O encontro foi inevitável. Larissa dobrou a esquina no exato momento em que Valentino descia as escadas correndo. O impacto foi épico. O carrinho de limpeza voou pelos ares. Produtos de limpeza se espalharam pelo chão como uma chuva química, e ambos caíram em uma confusão de braços e pernas. "Ai, meu Deus, desculpa, desculpa." Larissa tentava se levantar, mas escorregou no detergente espalhado pelo chão. Valentino, por sua vez, estava em estado de choque total. Uma mulher havia tocado nele. Suas mãos estavam em seus ombros, ajudando-o a se levantar, e ele não estava tendo uma reação alérgica. Você está bem?" Larissa o observava preocupada, sem saber que estava diante do dono do prédio inteiro. Valentino a encarou, perdido. Pela primeira vez em 10 anos, o toque de uma mulher não o havia mandado para o hospital. "Eu acho que sim. Graças a Deus. Você parecia estar sufocando quando desceu correndo." Ela examinou o rosto dele com cuidado profissional. "Você tem asma? Alguma alergia?" A ironia da pergunta quase o fez rir. "Algo assim? Bom, pelo menos não preciso chamar uma ambulância." Larissa sorriu e Valentino sentiu algo estranho no peito. "Mas vou ter que explicar essa bagunça toda para o meu supervisor." Foi quando Valentino percebeu a situação. Ela era uma funcionária da limpeza. Ele era o CEO. E ela não fazia ideia de quem ele era. "Você trabalha aqui?", Valentino perguntou, ainda tentando processar o que havia acontecido. "Trabalho sim, sou da equipe de limpeza noturna." Larissa começou a recolher os produtos espalhados. "E você, também trabalha de madrugada? Que departamento?" Valentino hesitou. Pela primeira vez na vida, ele não queria que alguém soubesse quem ele era. "TI", mentiu. "Trabalho com computadores." "Ah, que legal. Eu sempre quis entender dessas coisas." Ela sorriu genuinamente. "Sou Larissa, mas pode me chamar de Lari." "Valentino." Ele ajudou a recolher uma garrafa de desinfetante. Val de TI que trabalha de madrugada." Ela riu. "Parece título de filme ruim." Ele não conseguiu evitar um sorriso. Há quanto tempo não ria de verdade? "Olha, eu preciso terminar a limpeza deste andar antes que o sol nasça, senão vou perder o emprego." Larissa empurrou o carrinho em direção ao escritório principal. "Foi um prazer te conhecer, Val de TI." "Espera!" As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Você precisa de ajuda?" Larissa o encarou surpresa. "Você quer me ajudar a limpar? Por que não?" Valentino olhou para suas roupas caras e pela primeira vez na vida não se importou em sujá-las. "Tenho tempo." E assim começou a noite mais estranha da vida de ambos. Valentino Souza, o CEO bilionário, que nunca havia segurado nenhuma vassourinha, aprendeu a esfregar o chão. Larissa ensinou-lhe como usar os produtos de limpeza, rindo das suas tentativas desastrosas. Não, você não joga o produto direto no chão." Ela segurou a mão dele, guiando o movimento. "Assim, com cuidado." Novamente, o toque dela não causou nenhuma reação alérgica. Valentino estava fascinado e apavorado ao mesmo tempo. "Você é péssimo nisso." Larissa riu. "Como você sobrevive sozinho?" "Tenho uma faxineira." Ele mentiu de novo. "Ah, claro. Pessoa de TI ganha bem mesmo." Ela não notou o constrangimento dele. "Eu ainda vou chegar lá. Estou estudando enfermagem, sabe? Um dia vou ter minha própria casa para uma faxineira limpar." "Enfermagem?" Valentino parou de esfregar. "É por isso que você sabia sobre alergia e asma?" "Exato. Estou no 2º ano. É puxado conciliar com o trabalho, mas um dia vai valer a pena." Valentino a observou limpando com eficiência e dedicação. Havia algo nela que o intrigava profundamente. Era genuína, trabalhadora, e tinha um sorriso que iluminava até mesmo aquele corredor mal iluminado. "Por que você trabalha de madrugada?" perguntou. "Pago melhor e durante o dia tenho aula." Larissa deu de ombros. "Além do mais, de noite é mais tranquilo. Menos gente chata por aí." "Gente chata?" "Ah,
Você sabe como é. Executivos metidos, secretárias que acham que são donas do mundo. Ela fez uma careta. Principalmente o dono dessa empresa. Dizem que ele é um esquisitão que não fala com ninguém. Valentino quase engasgou. É mesmo? É. As meninas do turno da manhã contam cada história. Dizem que ele nunca foi visto com uma namorada que tem fobia de mulher ou sei lá o quê. Larissa riu. Deve ser por isso que paga tão bem. Culpa. O constrangimento de Valentino era total, mas ele não conseguia parar de ouvir. Mas chega de fofoca. Larissa checou o relógio. Temos mais 3 andares para limpar antes das 6. Durante as próximas 2 semanas, Valentino criou uma rotina completamente maluca. Durante o dia, era o CEO implacável que todos conheciam. À noite, se transformava em Val de TI e ajudava Larissa na limpeza. Ela nunca questionou por que ele sempre aparecia, nem por que suas roupas eram tão caras para alguém de TI. Valentino havia inventado uma história sobre ser freelancer especializado em sistemas caros. Você é o técnico mais bem vestido que eu já vi, Larissa comentou uma noite, ajeitando a gravata dele que havia se desalinhado durante a limpeza. O toque simples fez o coração de Valentino acelerar. Não de alergia, mas de algo completamente diferente. Algo que ele nunca havia sentido antes. Lari, ele começou, mas ela já havia se afastado. Pronto, agora você está apresentável para os computadores. Ela riu da própria piada. Essas pequenas interações estavam se tornando a parte favorita do dia de Valentino. O jeito como ela ajeitava sua gravata, limpava uma mancha de café de sua camisa ou simplesmente tocava seu braço quando falava alguma coisa. Cada toque era uma revelação. Ele não era alérgico a mulheres. Era alérgico à falsidade, à interesseira, às pessoas que se aproximavam dele apenas pelo dinheiro. Larissa era real, autêntica e não fazia ideia de quem ele realmente era. Val, posso te fazer uma pergunta pessoal? Larissa disse uma noite enquanto limpavam a sala de reuniões. Claro. Você tem namorada? Valentino quase derrubou o spray de vidro. Não. Por quê? Sei lá. Você parece sozinho. Ela o observou com cuidado. E meio triste às vezes. Triste? É, tipo, quando você acha que eu não estou olhando, você fica com uma expressão. Ela fez uma careta melancólica que o fez rir. Não faço essa cara. Faz sim. Ela riu também. É uma cara de quem carrega o peso do mundo nas costas. Se ela soubesse que literalmente carregava o peso de uma empresa bilionária. E você? Ele desviou o assunto. Namorado? Tive. Até ele descobrir que eu trabalhava como faxineira. Larissa deu de ombros, mas Valentino notou a mágoa em sua voz. Aparentemente não combina com a imagem dele namorar alguém que limpa banheiro. A raiva que Valentino sentiu foi instantânea e intensa. Que idiota! É, né? Mas deixa pra lá. No fim das contas, ele me fez um favor. Imagina se eu descobrisse isso depois de casada. Ela continuou limpando, aparentemente despreocupada. Qualquer homem seria sortudo em ter você, Valentino disse sério demais. Larissa parou e o encarou. Val, é verdade. Ele se aproximou sem perceber. Você é inteligente, trabalhadora, engraçada, linda. Para, ela corou. Você vai me fazer chorar aqui no meio do escritório. Desculpa, eu não queria... Não é isso. Ela sorriu timidamente. É que ninguém nunca falou essas coisas para mim antes. O coração de Valentino se partiu um pouco. Como era possível que ninguém tivesse notado o quão especial ela era? Então elas precisavam ser ditas. Ele sussurrou. O momento foi interrompido pelo barulho do elevador. Ambos se afastaram rapidamente, fingindo estar ocupados com a limpeza. Larissa, você está aí? A voz do supervisor ecoou pelo corredor. Estou, seu Jorge, ela respondeu, fazendo sinal para Valentino se esconder. Só vim avisar que amanhã tem reunião importante no último andar. O próprio CEO vai estar presente, então capricha na limpeza. Pode deixar. Quando o supervisor foi embora, Larissa se virou para Valentino com os olhos brilhando de empolgação. Eu vou conhecer o famoso esquisitão, ela sussurrou. Será que ele é mesmo tão estranho quanto dizem? Valentino forçou um sorriso. Tenho certeza de que vai ser interessante. Valentino não dormiu nada naquela noite. Como ele ia lidar com a situação? Larissa estaria lá, limpando a sala de reuniões enquanto ele conduzia a reunião mais importante do trimestre. Ele chegou ao escritório mais cedo que o normal, esperando conseguir falar com ela antes que os outros executivos chegassem. Mas quando chegou ao último andar, Larissa já havia terminado a limpeza. A sala de reuniões estava impecável, até mais do que o normal. Valentino notou pequenos detalhes. Os copos de água estavam posicionados perfeitamente. Havia flores frescas na mesa, de onde ela havia tirado flores. E até mesmo as canetas estavam alinhadas com precisão militar. Uma pequena nota estava sobre sua cadeira. Boa sorte na reunião, chefe esquisitão. Lari.
Ele sorriu apesar do nervosismo. Só ela para fazer uma piada dessas. A reunião foi um desastre de concentração. Valentino mal conseguia prestar atenção nas apresentações, porque ficava pensando em Larissa. Como ela reagiria quando descobrisse quem ele realmente era? Ela se sentiria traída, usada, ou pior, ela mudaria completamente como ele havia visto acontecer tantas vezes antes. Senhor Souza, a voz de um dos executivos, o trouxe de volta à realidade. O senhor concorda com a proposta? Sim, claro. Ele não fazia ideia do que havia acabado de aprovar. Após a reunião, Valentino ficou sozinho na sala, segurando a pequena nota de Larissa. Ele precisava contar a verdade. Não podia mais viver essa mentira. Mas quando chegou a noite, Larissa não apareceu. Onde está a Larissa? Perguntou ao supervisor de limpeza. Ela pediu folga hoje. Disse que tinha prova importante na faculdade. O homem o olhou desconfiado. Por que você quer saber? Você não trabalha em TI? Trabalho sim. É que ela me ajuda às vezes com umas coisas. Valentino improvisou mal. Durante 3 noites, Larissa não apareceu. Valentino se pegou andando pelos corredores vazios, esperando vê-la dobrar a esquina com seu carrinho de limpeza. A empresa parecia estranhamente vazia sem ela. Na 4ª noite, finalmente ela voltou. Mas havia algo diferente. Ela parecia distante, preocupada. Oi, Val. O cumprimento foi cordial, mas frio. Lari, eu senti sua falta. Como foram as provas? Bem, resposta curta sem o sorriso usual. Aconteceu alguma coisa? Valentino se aproximou, mas ela se afastou. Val, eu preciso te contar uma coisa. Larissa parou de limpar e o encarou. Eu descobri algo sobre o CEO da empresa. O sangue de Valentino gelou. O que você descobriu? Que ele não é esquisitão coisa nenhuma. Ela suspirou. Uma colega minha que trabalha de manhã me contou que ele tem uma doença, uma alergia estranha, que o impede de ter contato com mulheres. Valentino não sabia se ficava aliviado ou mais nervoso. E sabe o que mais? Ele é novo, bonito e tem um coração do tamanho do mundo. Você sabia que ele paga bolsa de estudos para funcionários e que tem um programa de assistência médica para as famílias? Cada palavra era uma punhalada no coração de Valentino. Ela estava falando dele com tanta admiração. Eu me senti péssima por falar mal dele. Larissa continuou. Imagina só, o homem não pode nem tocar em uma mulher e eu aqui fazendo piada com a situação. Lari, sabe qual é a pior parte? Eu fiquei pensando que se ele fosse uma pessoa normal, sem toda essa situação médica, talvez ele pudesse ser feliz, ter uma família, ser amado por alguém. Ela limpou uma lágrima que havia escapado. Deve ser muito solitário. Valentino não aguentava mais. Larissa, eu preciso te contar. Não, deixa eu terminar. Ela o interrompeu. Eu estava pensando, a gente se conhece há algumas semanas e eu sinto que posso confiar em você. Eu acho que estou me apaixonando por alguém. O coração de Valentino deu um salto. Por quem? Por você, seu bobo. Ela riu, mas ainda havia tristeza em seus olhos. Eu sei que é loucura. A gente mal se conhece direito, você trabalha em TI e eu sou faxineira, mas tem algo em você que me faz sentir... O quê? Completa, ela sussurrou. Como se eu pudesse ser eu mesma sem medo de julgamento. Valentino se aproximou devagar. Lari, mas eu também sei que isso não pode dar certo. Ela se afastou novamente. Eu vou me formar em enfermagem daqui a 2 anos. Vou conseguir um emprego melhor. Talvez sair de São Paulo. E você tem sua vida aqui. E se eu dissesse que não me importo com nada disso? Valentino segurou as mãos dela. E se eu dissesse que também estou me apaixonando por você? Você diria isso? Ela o encarou com os olhos cheios de esperança. Eu diria. Ele a puxou para mais perto. Aliás, eu estou dizendo. O beijo aconteceu naturalmente. Lento, doce, cheio de promessas. Valentino sentiu como se todas as peças da sua vida finalmente tivessem se encaixado no lugar certo. Quando se separaram, Larissa estava sorrindo. Então a gente vai tentar? Ela perguntou. Vamos tentar. Ele concordou, sabendo que primeiro precisava contar toda a verdade. Valentino passou o final de semana inteiro planejando como contar a verdade para Larissa. Cada cenário que imaginava terminava mal. Ela ficaria furiosa por ele ter mentido. Pensaria que tudo havia sido uma brincadeira cruel. Ou pior, mudaria completamente como todas as outras haviam mudado quando descobriam sua identidade. Na segunda-feira, ele tomou uma decisão. Contaria tudo naquela noite. Mas o destino tinha outros planos. Valentino estava em uma reunião importante quando sua secretária entrou apressada na sala. Senhor Souza, desculpe interromper, mas há uma emergência no térreo. Que tipo de emergência? Uma das funcionárias da limpeza passou mal. Eles estão levando ela para o hospital. O coração de Valentino parou. Qual funcionária? Larissa alguma coisa. Costa, acho. Valentino saiu correndo da reunião, deixando uma sala cheia de executivos perplexos.
Ele desceu as escadas de emergência de 2 em 2 degraus, chegando ao térreo ofegante. A ambulância ainda estava na porta. Ele conseguiu ver Larissa sendo colocada na maca, consciente mas pálida. Larissa! Ele correu até ela. Val! Ela olhou confusa. O que você está fazendo aqui? Ele segurou a mão dela. Eu trabalho aqui. Senhor Souza? O paramédico o reconheceu. O senhor conhece a paciente? Conheço, sim. O que aconteceu com ela? Aparentemente foi uma queda. Ela escorregou e bateu a cabeça. Larissa olhava de Valentino para o paramédico, tentando entender por que ele havia chamado Val de Senhor Souza. Val, por que ele te chamou de Souza? Valentino fechou os olhos. Não era assim que ele queria que ela descobrisse. Porque meu nome completo é Valentino Souza. Souza. A ficha começou a cair. Souza como em Souza Tecnologia? Lari, você é o CEO? A voz dela saiu como um sussurro chocado. Posso explicar. Senhor, precisamos levar a paciente agora. O paramédico interrompeu. Eu vou com vocês, Valentino disse. Não, Larissa o impediu. Não venha. Lari, por favor, você mentiu para mim. Lágrimas se misturavam com o sangue do corte em sua testa. Tudo foi mentira. A porta da ambulância se fechou, levando junto o coração de Valentino. Nos 2 dias seguintes, Valentino tentou de tudo para falar com Larissa. Ligou para o hospital, mas ela se recusava a recebê-lo. Mandou flores, cartas, até tentou subornar as enfermeiras. Nada funcionou. Ela havia pedido demissão através do supervisor, alegando que não poderia mais trabalhar na empresa por motivos pessoais. Valentino estava destruído. Ele passava os dias trancado no escritório, olhando pela janela, esperando vê-la chegando com seu carrinho de limpeza. As noites eram piores. Ele andava pelos corredores vazios, lembrando de cada conversa, cada riso, cada momento especial que haviam compartilhado. Senhor Souza, sua secretária entrou cautelosamente. O senhor tem uma reunião em 10 minutos. Cancele. Senhor, são os investidores japoneses. Eles vieram especialmente para... Eu disse para cancelar. Ele explodiu. Algo completamente fora do seu caráter. A secretária saiu correndo e Valentino voltou a olhar pela janela. Ele precisava fazer alguma coisa. Não podia deixar terminar assim. Foi quando teve uma ideia. Você quer fazer o quê, doutor? Ricardo Mendes, o melhor amigo de Valentino desde a faculdade, o encarava como se ele tivesse enlouquecido. Quero que você me interne no hospital onde ela trabalha. Valentino, isso é loucura. É a única forma de falar com ela. Ela não atende minhas ligações, não responde minhas mensagens. E você acha que fingir uma internação vai resolver? Eu não vou fingir. Valentino mostrou as manchas vermelhas em seus braços. Minha alergia voltou. Desde que ela descobriu quem eu sou, não consigo nem chegar perto de mulher sem ter uma reação. Ricardo examinou as manchas com preocupação. Isso é psicossomático. Você sabe disso, né? Eu sei, mas é real. Valentino suspirou. Rico, eu estou apaixonado por ela. De verdade. E ela acha que tudo foi mentira. E não foi? Não. Eu menti sobre minha identidade, mas não sobre meus sentimentos. Valentino se sentou pesadamente. Pela primeira vez na vida eu encontrei alguém que me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, e eu estraguei tudo. Ricardo ficou em silêncio por um momento, observando o amigo. Ele nunca havia visto Valentino tão destruído. Está bem, ele suspirou, mas só porque você realmente está doente. Vou te internar com uma crise alérgica severa. O resto é por sua conta. O plano funcionou perfeitamente. Valentino foi internado no Hospital São Lucas, exatamente onde Larissa fazia estágio. Ricardo havia conseguido que ele fosse colocado no setor dela. Quando Larissa entrou no quarto na manhã seguinte para verificar os sinais vitais, ela congelou na porta. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou friamente. Tendo uma crise alérgica, Valentino respondeu honestamente. Mentira, você inventou isso para me ver. Olha para mim, Lari. Ele mostrou as manchas vermelhas que cobriam seus braços e pescoço. Você acha que eu inventaria isso? Larissa se aproximou profissionalmente, examinando as lesões com cuidado. Valentino observou seu rosto concentrado, sentindo falta dela com cada fibra do seu ser. O que causou a reação? Ela perguntou, ainda mantendo distância emocional. Você. Eu? Ela o encarou confusa. Não literalmente, mas desde que você descobriu quem eu sou, minha alergia voltou. Não consigo nem chegar perto de outras mulheres sem ter uma reação. Isso não faz sentido. Faz sim. Valentino tentou se sentar na cama, mas ela o impediu com um gesto profissional. Quieto, você está medicado e precisa de repouso. Lari, me escuta. Sou enfermeira Costa para você. A frieza na voz dela o cortou como uma lâmina. Tá bom, enfermeira Costa. Ele suspirou. Você pode ao menos me deixar explicar? Não há nada para explicar. Você mentiu.
brincou comigo. Fez eu me sentir especial quando tudo não passou de um joguinho cruel. Não foi um jogo. Valentino tentou se levantar novamente, mas as medicações o deixavam fraco. Eu me apaixonei por você de verdade. Ah, claro. O CEO bilionário se apaixonou pela faxineira. Que romântico! O sarcasmo na voz dela era cortante. Foi exatamente isso que aconteceu. Mentira! Ela verificou o soro com mais força que o necessário. Você se divertiu às minhas custas. Deve ter achado hilário ver a pobrezinha se apaixonar pelo patrão ricão. Larissa, por favor. Enfermeira Costa! Ela gritou, fazendo Valentino se calar. O silêncio que se seguiu foi doloroso. Larissa terminou de verificar os equipamentos e se dirigiu à porta. Para sua informação, ela disse sem se virar, suas mentiras não machucaram só a mim. Eu contei para minha família sobre você, sobre como havia conhecido alguém especial. Minha mãe já estava fazendo planos para te conhecer. Valentino sentiu o coração se despedaçar ainda mais. E sabe o que é pior? Eu realmente acreditei que alguém como você poderia me amar, que eu poderia ser suficiente para alguém. Ela finalmente se virou e ele viu as lágrimas em seus olhos. Obrigada por me mostrar como eu sou ingênua. Ela saiu do quarto, deixando Valentino sozinho com seu arrependimento. Durante os 3 dias seguintes, Larissa tratou Valentino com profissionalismo impecável e frieza total. Ela checava seus sinais vitais, administrava medicamentos e respondia suas perguntas médicas, mas ignorava completamente qualquer tentativa de conversa pessoal. Valentino estava ficando desesperado. As manchas em sua pele não melhoravam, e ele sabia que era porque seu coração estava partido. Dr. Mendes, ele chamou o amigo durante uma visita. Preciso da sua ajuda. Val, você está num hospital sendo cuidado por ela. Se isso não está funcionando... Não está funcionando porque ela não me escuta. Ela acha que tudo foi mentira. E como você vai provar que não foi? Valentino ficou pensativo. Como ele poderia provar que seus sentimentos eram reais? Rico, você pode me fazer um favor? Depende do favor. Quero que você vá na casa dela e converse com a família dela. Val, não como meu amigo, mas como médico. Explica para eles sobre minha condição. Sobre como encontrar ela foi a primeira vez que consegui tocar uma mulher sem ter uma reação. Ricardo suspirou. E o que isso vai adiantar? Talvez eles consigam fazê-la entender que isso tudo é real. Ricardo encontrou a família de Larissa em uma casa simples, mas acolhedora na zona leste de São Paulo. Dona Maria, mãe de Larissa, o recebeu com curiosidade e preocupação. Doutor, como está minha filha? Ela não quer falar sobre o que aconteceu no trabalho. Ela está bem, Dona Maria. Mas eu vim aqui falar sobre o paciente que ela está cuidando. Aquele rapaz que ela gostava? O tal do Val? Exatamente. Só que o nome verdadeiro dele é Valentino Souza. Souza, como a empresa onde ela trabalhava. Ele é o dono da empresa. Dona Maria se sentou pesadamente. Minha nossa. E agora? Ricardo explicou toda a situação. A alergia de Valentino, como ele havia conhecido Larissa, por que havia mentido sobre sua identidade e como estava sofrendo desde que ela havia descoberto a verdade. Ele está internado porque não consegue mais ter contato com mulheres, Ricardo explicou. É como se o corpo dele tivesse se acostumado com o toque da Larissa e agora qualquer outra pessoa causa uma reação alérgica. Isso é possível, doutor? Casos psicossomáticos podem ser muito complexos. O emocional afeta o físico de formas que ainda não entendemos completamente. Carlos, pai de Larissa, que havia escutado tudo em silêncio, finalmente falou. Doutor, com todo respeito, mas minha filha não é boba. Se ela está com raiva, é porque tem motivo. Eu entendo, seu Carlos, mas o Valentino realmente se apaixonou por ela. Ele mentiu sobre a identidade, mas não sobre os sentimentos. E como a gente sabe disso? Dona Maria perguntou. Ricardo pensou por um momento. Vocês gostariam de vê-lo? Conversarem com ele pessoalmente? No dia seguinte, Dona Maria e seu Carlos chegaram ao hospital nervosos e curiosos. Eles nunca haviam estado em um hospital particular tão luxuoso. Meu Deus, Maria, seu Carlos sussurrou. Olha o tamanho desse lugar. Calma, Carlos. Vamos ver o que esse rapaz tem a dizer. Quando entraram no quarto de Valentino, ele estava dormindo. As manchas vermelhas em seus braços e pescoço eram claramente visíveis, e ele parecia abatido. Nossa Senhora, Dona Maria sussurrou. Ele realmente está doente. O barulho os acordou. Valentino abriu os olhos e, ao ver o casal, tentou se sentar rapidamente. O senhor e a senhora devem ser os pais da Larissa, ele disse respeitosamente. Somos sim, seu Carlos respondeu seco. E você é o rapaz que mentiu para nossa filha. Valentino baixou a cabeça. Sou sim, senhor. E eu vim aqui para pedir desculpas. Desculpas? Dona Maria se aproximou. Rapaz, você sabe o quanto minha filha chorou por sua causa? Imagino que muito.
E eu me odeio por isso. Valentino a encarou. Dona Maria, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas me deixem explicar por que eu menti. Durante a próxima hora, Valentino contou toda a sua história. Falou sobre a alergia que o isolava das pessoas, sobre como havia sido usado por mulheres interessadas apenas em seu dinheiro, sobre sua solidão. Quando eu conheci a Larissa pela primeira vez na vida, eu pude ser apenas eu, não o CEO, não o milionário, apenas Valentino. Ele limpou uma lágrima que havia escapado. Ela me fez rir, me ensinou a esfregar chão, me tratou como um ser humano normal. Então, por que mentiu? Seu Carlos perguntou, um pouco menos hostil. Porque eu tinha medo. Toda vez que as pessoas descobrem quem eu sou, elas mudam. Elas começam a me ver como uma oportunidade, não como uma pessoa. Valentino mostrou suas mãos trêmulas. Eu sabia que uma hora teria que contar a verdade, mas eu queria que ela me conhecesse primeiro, o verdadeiro eu. E qual é o verdadeiro você? Dona Maria perguntou. Um homem solitário que se apaixonou pela filha de vocês. Sua voz era pura sinceridade. Um homem que daria tudo o que tem para voltar no tempo e contar a verdade desde o primeiro dia. Dona Maria e seu Carlos trocaram olhares. E o que você pretende fazer agora? Seu Carlos perguntou. Honestamente, não sei. Ela não quer me ver, não quer conversar comigo. E eu entendo por quê. Valentino suspirou. Talvez eu devesse apenas aceitar que perdi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida por causa da minha covardia. Rapaz, Dona Maria se sentou na cadeira ao lado da cama. Minha filha é orgulhosa, sempre foi, mas ela também tem um coração do tamanho do mundo. Ela falou muito sobre você antes de descobrir quem você era. Seu Carlos acrescentou. Nunca vi minha filha tão feliz quanto ela estava nessas últimas semanas. Mesmo? Mesmo. Ela chegava em casa com os olhos brilhando, contando sobre o rapaz gentil que a ajudava no trabalho. Dona Maria sorriu levemente. Ela disse que havia encontrado alguém que a fazia se sentir especial. O coração de Valentino se encheu de esperança e dor ao mesmo tempo. Então o que eu faço? Você luta, Dona Maria disse firmemente. Se você realmente ama minha filha, você luta por ela. Mas como? Isso você vai ter que descobrir sozinho, rapaz. Depois da visita dos pais de Larissa, Valentino ficou pensando nas palavras de Dona Maria. Ele precisava lutar. Mas como? Foi quando Larissa entrou para a verificação noturna que ele teve uma ideia. Enfermeira Costa. Ele a chamou formalmente. O que foi? Ela nem olhou para ele, concentrada nos aparelhos. Eu gostaria de fazer uma doação para o hospital. Isso chamou a atenção dela. Uma doação? Sim. Quero criar um programa de bolsas de estudos para estudantes de enfermagem, especialmente para aqueles que trabalham para pagar os estudos. Larissa o encarou suspeitosa. E por que você faria isso? Porque alguém muito especial me mostrou o quanto esses profissionais são importantes, quantos sacrifícios fazem para cuidar dos outros. Se você acha que pode me comprar, não estou tentando te comprar, Lari. Ele usou o apelido carinhoso sem pensar. Estou tentando honrar tudo que você me ensinou. Eu não te ensinei nada. Ensinou sim. Você me ensinou que existem pessoas genuínas no mundo, que existe amor verdadeiro, que eu posso ser amado pelo que sou, não pelo que tenho. Larissa desviou o olhar, mas ele continuou. Você me ensinou a esfregar chão, mas mais importante que isso, você me ensinou a ser humilde. Me ensinou que o trabalho honesto tem dignidade, independente de qual seja. Você me ensinou a rir de verdade, a valorizar momentos simples, a encontrar beleza em coisas pequenas. Eu disse para parar. A voz dela estava mais fraca. E mais importante de tudo, você me ensinou o que é amar alguém de verdade. Amar a pessoa toda, com defeitos e qualidades. Valentino, por favor. Ela finalmente o encarou, e ele viu lágrimas em seus olhos. Eu sei que estraguei tudo. Sei que não mereço seu perdão. Mas eu precisava que você soubesse que nada do que senti foi mentira. Ele tentou se levantar, mas ela o impediu com um gesto instintivo. O toque. Pela primeira vez desde que ela havia descoberto sua identidade, Larissa havia tocado nele espontaneamente. Ambos ficaram paralisados, olhando para as mãos dela em seu peito. Suas manchas, ela sussurrou. Valentino olhou para seus braços. As manchas vermelhas estavam sumindo visivelmente onde ela havia tocado. Como isso é possível? Larissa perguntou, fascinada apesar de tudo. Eu não sei, mas desde que te conheci, você é a única pessoa cujo toque não me causa alergia. Ele cobriu a mão dela com a sua. É como se meu corpo soubesse que você é segura. Larissa olhava as manchas desaparecendo, sua mente científica tentando entender o fenômeno. Isso não é normal, ela murmurou. Nada sobre o que sinto por você é normal, Lari. Ela retirou a mão abruptamente e as manchas voltaram a aparecer. Eu preciso ir. Ela se dirigiu à porta. Lari, espera.
Não. Ela parou na porta sem se virar. Não posso mais passar por isso, Valentino. Não posso me deixar acreditar em você de novo. Por que não? Porque da primeira vez quase me destruiu. Sua voz era um sussurro dolorido. E se eu acreditar de novo, e você me decepcionar outra vez, eu não vou sobreviver. Ela saiu, deixando Valentino sozinho com seu coração partido e a esperança renovada. Ela ainda o amava. Ele havia visto nos olhos dela. No dia seguinte, Valentino recebeu uma visita inesperada. Dona Maria chegou ao hospital com uma determinação que ele nunca havia visto. Dona Maria, a senhora está bem? Aconteceu alguma coisa com a Larissa? Calma, rapaz. Minha filha está bem. Eu vim aqui porque precisamos conversar. Ela se sentou na cadeira e o encarou seriamente. Valentino, você realmente ama minha filha? Com todo o meu coração. E você está disposto a lutar por ela? Qualquer coisa. Eu faria qualquer coisa. Ótimo, porque eu tenho um plano. Durante a próxima hora, Dona Maria explicou sua ideia. Era arriscada. Envolvia mentir para Larissa de novo e poderia dar muito errado. Mas era a única chance que eles tinham. A senhora tem certeza de que isso vai funcionar? Valentino perguntou. Não. Mas se não tentarmos, você vai perder minha filha para sempre. E eu não quero ver nenhum dos dois sofrendo pelo resto da vida. Mas se ela descobrir que a senhora me ajudou, deixa que eu lido com isso. O importante agora é fazer ela entender que vocês foram feitos um para o outro. Valentino sorriu pela primeira vez em dias. Obrigado, Dona Maria, por acreditar em mim. Não me agradeça ainda, rapaz. Ainda temos muito trabalho pela frente. 2 noites depois, Larissa chegou em casa exausta depois de um plantão duplo no hospital. Ela havia se voluntariado para trabalhar turnos extras para evitar cuidar de Valentino, mas ele parecia estar em todos os lugares do hospital agora. Filha, você precisa comer alguma coisa, Dona Maria disse quando ela entrou na cozinha. Não estou com fome, mãe. Larissa Costa, você vai se sentar nessa mesa e comer essa sopa que eu fiz. O tom da mãe não admitia discussão. Larissa suspirou e se sentou. Dona Maria serviu a sopa e se sentou do outro lado da mesa. Filha, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre você estar se matando de trabalhar para não lidar com seus sentimentos. Mãe, não me mãe coisa nenhuma. Você acha que eu não sei por que você aceitou todos esses plantões extras? Larissa baixou a cabeça. Sua mãe sempre soube ler através dela. Ele me machucou, mãe. Eu sei, filha, mas ele também te ama. Como a senhora pode ter tanta certeza? Porque eu conversei com ele. Larissa levantou a cabeça rapidamente. A senhora fez o quê? Eu e seu pai fomos visitá-lo no hospital. Mãe, filha, você precisava ver o estado dele. Aquele homem está se consumindo de arrependimento. Ele está fingindo. Ninguém consegue fingir aquelas manchas na pele, Larissa. E você, melhor que ninguém, sabe disso. Larissa ficou em silêncio, mexendo a sopa sem comer. Ele me contou toda a história dele. Dona Maria continuou. Sobre como as pessoas se aproveitavam dele, sobre a solidão, sobre como você foi a primeira pessoa a tratá-lo como um ser humano normal. Isso não justifica a mentira. Não justifica, mas explica. Dona Maria segurou a mão da filha. Filha, você já parou para pensar que talvez ele tenha mentido justamente porque se apaixonou por você? Como assim? Pensa bem, se ele só quisesse se divertir, por que ele se daria ao trabalho de mentir? Por que não simplesmente te seduziu com o dinheiro dele desde o começo? Larissa não havia pensado nisso. E outra coisa, você mesma disse que ele é alérgico a mulheres, mas com você, ele nunca teve reação. E daí? E daí que isso significa que o corpo dele reconhece você como segura, como especial. Dona Maria sorriu. Filha, você já viu isso em algum livro de medicina? Larissa balançou a cabeça. Realmente o caso de Valentino era único em todos os aspectos. Mãe, eu estou com medo. Medo de quê? De acreditar nele de novo e me decepcionar. Lágrimas começaram a cair. Eu me apaixonei tanto, mãe. Tanto que doía fisicamente quando descobri a verdade. E você acha que não se apaixonar de novo vai doer menos? Como? Filha, você está se matando de trabalhar. Não está comendo. Não está dormindo. Você acha que isso não é sofrimento? Larissa sabia que a mãe estava certa. O que eu faço, mãe? Você conversa com ele. De verdade dessa vez, escuta o que ele tem a dizer. E se ele me decepcionar de novo? Aí, pelo menos, você vai ter certeza de que tentou. E vai poder seguir em frente sem se perguntar e se pelo resto da vida. No dia seguinte, Larissa entrou no quarto de Valentino determinada a ter a conversa que eles precisavam ter. Mas ela o encontrou fazendo algo inesperado. Ele estava no telefone, falando com alguém sobre transferir o controle de sua empresa. Sim, eu entendo as implicações financeiras, ele dizia. Mas eu quero que o Ricardo assuma como CEO. Eu vou me afastar dos negócios. Larissa ficou parada na porta ouvindo. Não, não é temporário. É definitivo. Sim,
Eu sei quanto dinheiro estou abrindo mão. Não, eu não enlouqueci. Ele a viu na porta e rapidamente encerrou a ligação. Enfermeira Costa, ele cumprimentou formalmente. Você está deixando sua empresa? Ela perguntou. Estou. Por quê? Valentino hesitou. Porque percebi que ela nunca me trouxe felicidade real e eu quero tentar ser feliz. E como deixar sua empresa vai te fazer feliz? Porque eu vou poder ser apenas Valentino, não o CEO, não o milionário. Apenas um homem normal, tentando conquistar a mulher que ama. Larissa sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a compostura. Isso é loucura. É, mas toda a minha vida eu fiz escolhas sensatas, e isso só me trouxe solidão. Ele a encarou. Talvez seja a hora de fazer escolhas com o coração. E se a mulher que você ama não te quiser de volta? Aí pelo menos eu vou saber que tentei tudo. Ele sorriu tristemente. E vou poder viver sabendo que me libertei de uma vida que nunca me fez feliz de verdade. Larissa se aproximou da cama, seu coração batendo descompassado. Valentino, Lari, me deixa falar. Por favor. Ele se sentou na cama. Eu sei que eu estraguei tudo. Sei que menti para você e que isso te machucou profundamente. Machucou sim, e eu me odeio por isso. Mas eu preciso que você entenda que a única coisa que não foi mentira foram meus sentimentos por você. Como eu posso ter certeza disso? Porque eu estou abrindo mão de tudo para ter uma chance com você. Ele segurou as mãos dela e novamente as manchas em sua pele começaram a desaparecer. Porque meu corpo só reage bem ao seu toque. Porque você é a única pessoa no mundo que me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Larissa olhava as mãos entrelaçadas, vendo o efeito curativo que seu toque tinha nele. Isso é cientificamente impossível, ela murmurou. Eu sei, mas está acontecendo. Ele aproximou o rosto do dela. Lari, eu sei que não mereço. Mas você poderia me dar uma segunda chance? Valentino, eu prometo que nunca mais vou mentir para você, sobre nada, por menor que seja. E se não der certo? E se descobrirmos que somos pessoas muito diferentes? Aí a gente vai descobrir isso juntos, como duas pessoas normais que se conheceram em circunstâncias nada normais. Larissa estava lutando contra suas próprias emoções. Parte dela queria correr para os braços dele, outra parte estava com medo. Eu preciso de tempo para pensar, ela disse finalmente. Quanto tempo você precisar? Ele concordou. Eu vou estar aqui. E se eu decidir que não posso te perdoar? Aí eu vou aceitar sua decisão e sair da sua vida para sempre. Larissa assentiu e se dirigiu à porta. Mas antes de sair, ela se virou. Val? Sim? Obrigada por me contar a verdade. Finalmente. Larissa passou os próximos 3 dias em total confusão mental. Ela conversou com a mãe, com as amigas da faculdade e até mesmo com o Dr. Ricardo, que havia se tornado seu mentor no hospital. Larissa, doutor, Ricardo disse durante uma pausa entre os atendimentos. Posso te dar um conselho como médico e como amigo? Claro, doutor. Eu conheço o Valentino há 15 anos. Ele é meu melhor amigo, então talvez minha opinião seja suspeita, mas eu nunca vi ele como está agora. Como assim? Ele sempre foi controlado, calculista, frio, mas desde que te conheceu, ele se tornou humano. Dr. Ricardo sorriu. Ele ri mais, sorri mais, até a alergia dele melhorou drasticamente. Doutor, eu sei que ele errou ao mentir para você, mas eu também sei que ele te ama de verdade e que você o ama também. Como o senhor sabe? Porque você está cuidando dele com tanto zelo que até os outros pacientes estão com ciúme. Larissa corou. Era verdade. Sem perceber, ela havia se tornado super atenciosa com Valentino, verificando-o mais vezes que o necessário, garantindo que ele estivesse confortável. Larissa, às vezes na vida a gente precisa escolher entre o orgulho e a felicidade. Qual você vai escolher? Naquela noite, Larissa teve uma longa conversa com seus pais. Filha, seu Carlos disse, eu sei que sou protetor com você, mas esse rapaz, ele tem algo especial. Pai, ele nos procurou, Lari, não para pedir nossa bênção ou impressionar a gente. Ele nos procurou para pedir desculpas, para explicar por que havia machucado você. Seu Carlos a encarou. Quantos homens você conhece que fariam isso? Nenhum, ela admitiu. E outra coisa, ele está abrindo mão de uma fortuna por você. Isso não é coisa de quem está brincando. Mas e se não der certo? E se descobrirmos que somos incompatíveis? E se der certo? Dona Maria rebateu. E se vocês descobrirem que foram feitos um para o outro? Mãe, filha, você tem 22 anos. Tem uma vida inteira pela frente. Se der errado, você vai superar e encontrar outra pessoa. Mas se der certo, você vai ter encontrado o amor da sua vida. E se eu estiver sendo muito ingênua? Então você vai ser uma ingênua feliz. Dona Maria sorriu. E honestamente, filha, existe coisa pior do que tentar ser feliz?
No dia seguinte, Larissa chegou ao hospital determinada a conversar com Valentino. Mas, quando chegou ao quarto dele, encontrou apenas o Dr. Ricardo fazendo anotações no prontuário. Doutor, onde está o paciente? Ah, Larissa, ele teve alta hoje de manhã. Alta? Mas as manchas sumiram completamente durante a noite. Foi o caso mais rápido de recuperação que eu já vi. Larissa sentiu o coração apertar. Ele havia ido embora sem se despedir? Ele deixou algum recado? Dr. Ricardo sorriu. Deixou sim. Disse para você olhar na sala de reuniões do último andar às 8 da noite. Que sala de reuniões? A do prédio da empresa dele, antiga empresa. Ele se corrigiu. O resto do dia passou em câmera lenta para Larissa. Ela mal conseguia se concentrar no trabalho, pensando no que Valentino poderia estar planejando. Às 8 em ponto, ela estava na porta do edifício onde tudo havia começado. O segurança, estranhamente, a estava esperando. Senhora Larissa, o senhor Valentino está esperando a senhora no último andar. Ela subiu no elevador com o coração batendo descompassado. Quando as portas se abriram, ela se deparou com um corredor iluminado por velas. Pétalas de rosas cobriam o chão, criando um caminho até a sala de reuniões. Larissa seguiu o caminho, emocionada apesar de tentar manter a guarda. Quando chegou à sala, ela quase perdeu o fôlego. A sala havia sido transformada. As mesas e cadeiras formais haviam sumido, substituídas por um ambiente aconchegante com almofadas, mais velas. E no centro, uma mesa pequena com 2 lugares. Valentino estava lá, mas não era o CEO impecável que ela havia visto nas fotos das revistas. Ele usava uma camisa simples e jeans e estava visivelmente nervoso. Oi, ele disse simplesmente. Oi, ela respondeu olhando ao redor. O que é tudo isso? Uma recriação do nosso primeiro encontro, só que dessa vez sem mentiras. Ele se aproximou devagar. Lari, meu nome é Valentino Souza. Tenho 29 anos. Sofro de uma alergia psicossomática que me impede de ter contato físico com mulheres, exceto com você. Ele sorriu nervosamente. Sou CEO de uma empresa de tecnologia, mas estou pensando em mudar de carreira. Para quê? Ainda não sei. Talvez estudar medicina ou enfermagem. Ele deu de ombros. Conheci uma enfermeira incrível que me mostrou como essa profissão é nobre. Larissa não conseguiu evitar um sorriso. Sou péssimo em limpeza, mas posso aprender. Adoro café, odeio acordar cedo e até 2 semanas atrás nunca havia sido realmente feliz. E agora? Agora eu conheço a felicidade. E sei que ela tem nome. Larissa Costa. Ele se ajoelhou no chão e Larissa pensou que ele fosse pedir em casamento. Mas em vez disso, ele pegou um carrinho de limpeza que estava escondido atrás de uma cortina. Larissa Costa, você aceitaria me ensinar a limpar direito? E talvez, se eu for um bom aluno, me dar uma segunda chance? Larissa riu e chorou ao mesmo tempo. Levanta daí, seu bobo. Isso é um sim, isso é um vamos tentar de novo, mas dessa vez sem mentiras. Valentino se levantou e a abraçou, girando-a no ar. Quando a colocou no chão, eles se olharam nos olhos. Sem mentiras, ele prometeu. Sem mentiras, ela concordou. E quando se beijaram, Larissa sentiu que estava finalmente em casa. Val, você está fazendo errado de novo. Larissa riu, observando Valentino tentar esfregar o chão da cozinha do apartamento novo que haviam comprado juntos. Como é possível que eu seja CEO de uma empresa de tecnologia, mas não consiga limpar um chão direito? Ele reclamou, fazendo-a rir mais ainda. Ex-CEO. Ela o corrigiu, roubando um beijo. Agora você é apenas o Valentino que está estudando para o vestibular de medicina. E que ainda é péssimo em limpeza. Mas que está melhorando, ela disse diplomaticamente. Eles haviam se mudado para um apartamento simples, mas aconchegante. Valentino havia mesmo transferido o controle da empresa para Dr. Ricardo, mantendo apenas uma pequena participação que garantia uma vida confortável, mas não luxuosa. Você se arrepende? Larissa perguntou, como fazia pelo menos uma vez por semana. De quê? De ter aberto mão de tudo. Lari, eu não abri mão de nada. Eu troquei uma vida vazia por uma vida cheia de significado. Ele a puxou para seus braços. Eu troquei solidão por amor, formalidade por risadas, obrigações por escolhas. Mas não sente falta da adrenalina dos negócios? A única adrenalina que eu quero sentir é a de acordar todo dia ao seu lado e não saber que surpresa você vai me dar. Que romântico! Ela riu. Aprendi com a melhor. Eles haviam estabelecido algumas regras para o relacionamento. Transparência total, comunicação constante
e a promessa de que sempre priorizariam o amor acima de qualquer outra coisa. Aliás, Valentino disse, lembrando de algo, seus pais vão chegar em que horas para o jantar? Às 7. E não esquece que minha mãe vai querer que você coma pelo menos 3 pratos da lasanha dela, desde que ela não me obrigue a ajudar na cozinha de novo. Da última vez quase queimei a casa. Você está exagerando, foi só uma pequena fumaça. Lari, o alarme de incêndio tocou. Ela riu lembrando do incidente. Valentino estava realmente aprendendo a ser uma pessoa normal, com todas as trapalhadas que isso envolvia. Ah, e tem outra coisa, ela disse casualmente. Minha mãe quer saber quando você vai pedir minha mão em casamento. Valentino quase deixou o balde de água cair. Ela perguntou isso todo domingo no almoço. E o que você responde? Que você ainda está aprendendo a ser namorado antes de tentar ser noivo. Ah, ele a encarou. E você? O que você quer? Eu quero que você me peça em casamento quando sentir que é a hora certa. Quando não for porque minha mãe está pressionando ou porque é o que se espera. Ela o beijou suavemente. Eu quero que seja porque você não consegue imaginar a vida sem mim. Lari, eu já não consigo imaginar a vida sem você. Eu sei. Ela sorriu. Mas ainda não é a hora. Como você sabe? Porque você ainda não terminou de descobrir quem você é fora do mundo corporativo. E eu ainda estou aprendendo a confiar completamente. Valentino assentiu. Ela estava certa, como sempre. Mas quando for a hora, ela acrescentou, eu vou dizer sim antes mesmo de você terminar de fazer a pergunta. 1 ano e meio depois do primeiro encontro no corredor, Valentino havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Ele havia passado no vestibular de medicina, em segundo lugar para orgulho de Larissa, aprendido a cozinhar razoavelmente bem e até mesmo dominado a arte da limpeza. Mais importante, ele havia encontrado seu verdadeiro eu. Sem a pressão dos negócios, ele havia descoberto uma paixão pela medicina, que nunca soube que tinha. Seus professores o adoravam, apesar da idade mais avançada, e ele estava genuinamente feliz pela primeira vez na vida. Larissa havia se formado em enfermagem com louvor e conseguido um emprego no mesmo hospital onde haviam se reencontrado. Eles trabalhavam no mesmo lugar, estudavam juntos em casa e construíam uma vida simples, mas repleta de amor. Val, você viu minha caneta especial? Larissa perguntou uma manhã procurando pela casa. Qual caneta especial? A azul que a minha avó me deu quando comecei a faculdade. Eu sempre uso ela nas provas importantes. Não vi, não, mas posso te emprestar uma das minhas. Não é a mesma coisa. Aquela caneta tem história. Valentino sorriu secretamente. A caneta estava escondida em seu armário, junto com o anel de noivado que havia comprado 3 meses atrás. Naquela noite, Larissa tinha uma prova importante de farmacologia. Ela estava nervosa, estudando até tarde, quando Valentino apareceu com uma xícara de chá. Você precisa relaxar, ele disse, massageando os ombros tensos dela. Não consigo. Essa matéria é muito difícil, e sem minha caneta dá sorte. Lari, você é a melhor aluna da turma. Você vai passar nessa prova com ou sem a caneta. Você não entende. Aquela caneta me acompanha desde o primeiro dia de faculdade. Ela faz parte da minha jornada. Valentino se ajoelhou ao lado da cadeira dela. E se eu te dissesse que encontrei algo ainda melhor que a caneta? O que você quer dizer? Ele tirou a caneta do bolso e Larissa gritou de alegria. Onde você achou? Estava atrás do sofá, mas antes de te devolver, ele segurou a caneta longe do alcance dela. Tem uma condição. Que condição? Você precisa escrever algo para mim com ela. Escrever o quê? Valentino tirou uma folha de papel do bolso e colocou na mesa. Escreva, sim, eu aceito me casar com você. Larissa olhou confusa. Por quê? Por quê? Valentino se levantou e tirou o anel do outro bolso. Eu estou te pedindo em casamento. O queixo de Larissa caiu. Val, Larissa Costa, você me salvou. Não só da alergia, não só da solidão, mas de uma vida sem significado. Ele se ajoelhou oficialmente. Você me ensinou o que é amor verdadeiro. Me mostrou que posso ser feliz sendo simplesmente eu mesmo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Você me ensinou a rir, a sonhar, a ser uma pessoa melhor. E agora eu não consigo imaginar um futuro que não seja ao seu lado, Valentino. Eu sei que ainda estou aprendendo a ser o homem que você merece. Sei que às vezes eu queimo o feijão, que demoro uma eternidade para limpar a casa e que ainda tenho muito a descobrir sobre mim mesmo. Ela riu entre as lágrimas. Mas eu sei, com absoluta certeza, que quero aprender tudo isso com você.
Quero construir uma vida simples e feliz ao seu lado. Quero acordar todos os dias sabendo que você escolheu me amar. Ele mostrou o anel, simples, delicado, exatamente do jeito que ela gostava. Larissa Costa, você quer se casar comigo? Você tem certeza? Ela perguntou através das lágrimas, porque não tem volta. Se eu disser sim, você vai ter que me aguentar para sempre. Para sempre é pouco tempo. E vai ter que aprender a cozinhar direito. Vou fazer aulas de culinária e limpar a casa sem reclamar. Vou até comprar aspirador novo e me dar carinho toda vez que eu chegar cansada do trabalho. Esse vai ser o mais fácil de todos. Larissa segurou o rosto dele com as duas mãos. Então sim, eu aceito me casar com você. Quando Valentino colocou o anel em seu dedo, Larissa sentiu que tudo estava finalmente no lugar certo. Aliás, ela disse depois de um beijo longo e apaixonado, minha mãe vai surtar de felicidade. Sua mãe já sabe. Como assim? Você acha que eu ia pedir sua mão sem falar com seus pais primeiro? Ele sorriu. Fui educado pela Dona Maria, lembra? E o que eles disseram? Seu pai disse que era sobre tempo. Sua mãe chorou e já começou a planejar o casamento. Larissa riu. Claro que ela fez isso. E tem mais uma coisa. Valentino puxou outro papel do bolso. Sua mãe insiste que o casamento seja na igreja do bairro onde você cresceu. E você concorda? Eu concordo com qualquer coisa que te faça feliz. Até mesmo com uma festa grande? Até mesmo com uma festa grande. E com minha tia Conceição cantando no coral? Valentino hesitou. Ele havia conhecido a tia Conceição no último almoço de domingo. Ela canta muito mal mesmo? Ele perguntou. Terrível. Então vamos dar um jeito de ela ficar responsável pelas flores. 6 meses depois, na pequena igreja do bairro onde Larissa havia crescido, aconteceu o casamento mais emocionante que a comunidade já havia presenciado. Valentino estava no altar, nervoso mas radiante, usando um terno simples que havia escolhido com a ajuda de seu Carlos. Do lado dele, Dr. Ricardo como padrinho, ainda impressionado com a transformação do amigo. Você tem certeza de que não quer voltar atrás? Ricardo sussurrou brincando. Nunca tive tanta certeza de alguma coisa na vida. A música começou e as madrinhas de Larissa entraram. Suas amigas da faculdade, suas colegas do hospital e até mesmo algumas ex-colegas da limpeza que haviam se tornado suas amigas. Mas quando a marcha nupcial começou e Larissa apareceu na porta da igreja no braço de seu Carlos, Valentino sentiu as pernas fraquejarem. Ela estava deslumbrante. O vestido era simples, mas elegante. O véu da avó emoldurava seu rosto radiante e o sorriso que ela direcionou para ele podia iluminar a cidade inteira. Quando chegou ao altar, seu Carlos colocou a mão de Larissa na de Valentino. Cuida bem da minha menina, ele sussurrou. Com minha vida, Valentino prometeu. A cerimônia foi perfeita, simples, emocionante, repleta de amor. Quando chegou a hora dos votos, Valentino tirou um papel do bolso. Larissa, quando eu te conheci, eu estava perdido. Não sabia quem eu era, não sabia o que queria da vida e estava convencido de que jamais poderia ser feliz. Sua voz embargou um pouco. Você me encontrou no corredor mais escuro da minha vida e trouxe luz. Me ensinou que o amor verdadeiro não tem a ver com o que temos, mas com quem somos. Larissa estava chorando, assim como metade da igreja. Você me ensinou a valorizar coisas simples, uma conversa sobre nada, um café compartilhado, o prazer de fazer algo útil com as próprias mãos. Ele segurou as mãos dela mais firmemente. Prometo te amar em todos os nossos dias comuns e em todos os nossos momentos especiais. Prometo ser seu parceiro nas aventuras e seu porto seguro nas tempestades. Prometo aprender a cozinhar melhor, acrescentou, fazendo a igreja inteira rir. Prometo nunca mais mentir para você, ser transparente em tudo e te escolher todos os dias pelo resto da minha vida. Quando foi a vez de Larissa, ela nem precisou do papel que havia preparado. Val, você me ensinou que o amor verdadeiro é sobre crescer junto. É sobre aceitar o outro com todas as imperfeições e ajudar a pessoa que amamos a se tornar a melhor versão de si mesma. Ela limpou as lágrimas. Você me mostrou que posso sonhar mais alto, que mereço ser amada exatamente como sou e que duas pessoas podem construir um mundo inteiro juntas. Prometo ter paciência com suas tentativas culinárias. A igreja riu novamente. Apoiar seus sonhos e te lembrar sempre de quão especial você é. Prometo ser sua parceira em todas as aventuras que a vida trouxer e te amar não só nos dias fáceis, mas principalmente nos dias difíceis. Quando o padre disse, pode beijar a noiva,
Valentino e Larissa se beijaram como se fosse a primeira vez, sob aplausos entusiasmados de toda a comunidade que havia adotado aquele amor. Na festa, que aconteceu no salão da igreja decorado com flores simples mas lindas, organizadas pela tia Conceição que ficou proibida de cantar, Valentino e Larissa dançaram sua primeira dança como marido e mulher. Você se arrepende de alguma coisa? Larissa perguntou enquanto dançavam, só de não ter te conhecido antes. E você se arrepende de ter duvidado que contos de fada podem acontecer na vida real? Isso é um conto de fada? O melhor de todos. Tem início difícil, meio complicado e final feliz para sempre. Para sempre, para sempre. Enquanto dançavam, cercados por família e amigos, Valentino pensou em como a vida podia mudar completamente. Há 2 anos, ele era um homem rico, mas miserável. Agora, era um homem simples, mas completo. Sabe o que é engraçado? Larissa disse. O quê? Se você não tivesse mentido sobre quem era, provavelmente eu nunca teria te dado uma chance. Por quê? Porque eu teria ficado intimidada. Teria achado que éramos de mundos muito diferentes. E agora? Agora eu sei que somos do mesmo mundo. O mundo das pessoas que acreditam no amor verdadeiro. Mais tarde, quando estavam cortando o bolo que Dona Maria havia insistido em fazer pessoalmente, Valentino fez um brinde. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje, mas principalmente quero agradecer à minha esposa. Ele sorriu ao dizer a palavra, por me ensinar que a felicidade não está no que conquistamos, mas em quem amamos. E por me ensinar a esfregar chão, Larissa acrescentou, fazendo todos rirem. Isso também, ele concordou, beijando-a novamente. Papai, a mamãe disse que você era péssimo em limpeza quando se conheceram. Maria Eduarda, de 3 anos, perguntou enquanto observava Valentino aspirar a sala. Sua mãe está certa. Eu era terrível. E agora? Agora eu sou melhor. Só melhor. Larissa apareceu na porta grávida de 6 meses do segundo filho, sorrindo. Ok, ainda sou ruim, mas pelo menos não quebro mais nada. É verdade, ela concordou beijando o marido. Ele evoluiu de desastroso para apenas trapalhão. Ei! Valentino fingiu indignação. Maria Eduarda, que havia herdado os olhos verdes do pai e o sorriso da mãe, observava os pais com curiosidade. Vocês se amam mesmo ou só fingem? Ela perguntou com a sinceridade típica das crianças. Valentino e Larissa se entreolharam e riram. Nós nos amamos de verdade, princesa, Larissa respondeu. Como vocês sabem? Porque mesmo quando seu pai deixa a casa toda bagunçada, eu ainda quero acordar ao lado dele todos os dias, Larissa explicou. E porque mesmo quando sua mãe está com hormônios da gravidez e fica irritada com tudo, eu ainda acho ela a mulher mais linda do mundo, Valentino acrescentou. Que são hormônios? Você vai entender quando for mais velha. Os dois responderam em uníssono. Naquela noite, depois de colocar Maria Eduarda para dormir, Valentino e Larissa se sentaram no sofá, ele massageando os pés inchados dela. Você se arrepende de alguma coisa? Ela perguntou. Uma tradição que mantinham desde o casamento, de não ter comprado aspirador mais cedo. Esse negócio é incrível, ela riu. Só você para se empolgar com aspirador de pó. E você, se arrepende de alguma coisa? De não ter forçado você a aprender a cozinhar melhor antes de engravidar. Hoje você tentou fazer omelete e eu quase enjoei só de ver. Ei, a omelete não estava tão ruim assim. Val, você colocou açúcar em vez de sal. Foi um erro honesto. Eles riram e Valentino colocou a mão na barriga dela, sentindo o bebê se mexer. Você acha que vamos ser bons pais para 2 filhos? Ele perguntou. Tenho certeza. Olha como a Duda cresceu feliz e segura. É verdade. Ela nem liga para o fato de que o pai dela é péssimo em tarefas domésticas. Ela te ama exatamente como você é, igual à mãe dela. Valentino a beijou suavemente. Sabe o que eu mais amo na nossa vida? O quê? Que ela é exatamente como eu sempre sonhei que fosse quando era criança. Simples, cheia de amor, com risadas todos os dias. E bagunçada. E bagunçada, ele concordou. Principalmente quando eu tento ajudar na cozinha. Você vai melhorar. Um dia. Você tem fé demais em mim. Tenho a fé certa. Você me conquistou sendo péssimo em limpeza. Me pediu em casamento sendo péssimo em culinária. E mesmo assim eu te escolho todos os dias. Por quê? Porque você é a pessoa mais genuína que eu conheço. Porque você me faz rir mesmo nos dias difíceis. E porque você prova todos os dias que o amor verdadeiro realmente existe. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas curtindo a paz da sua casa, a filha dormindo no quarto ao lado e o bebê crescendo no ventre de Larissa. Lari? Obrigado. Por quê?
por ter me ensinado que eu não precisava ser perfeito para ser amado, por ter visto além das minhas mentiras e encontrado a pessoa que eu realmente era. Val, você não precisa me agradecer por te amar. Preciso sim, porque você mudou minha vida completamente. Me transformou de um homem perdido em um homem feliz. Você fez a mesma coisa comigo. Como? Me ensinou que eu mereço ser amada, que posso sonhar alto, que duas pessoas podem construir uma família linda, mesmo vindo de mundos completamente diferentes. Valentino a puxou para mais perto e eles ficaram assim, abraçados, curtindo o silêncio confortável do lar que haviam construído juntos. Do lado de fora, São Paulo continuava sua agitação noturna. Mas dentro daquela casa simples, duas pessoas que se encontraram no corredor mais improvável do mundo continuavam provando todos os dias que o amor verdadeiro não só existe, como pode transformar completamente duas vidas. E se você passasse em frente àquela casa numa noite qualquer, talvez escutasse o som de risadas vindas da janela da cozinha, onde um ex-CEO bilionário tentava, mais uma vez, aprender a fazer um omelete decente para a mulher que amava. Porque algumas coisas nunca mudam, e outras mudam para sempre. Mas o amor verdadeiro permanece, crescendo a cada dia, provando que os finais felizes não existem só nos contos de fada. Eles existem na vida real também, principalmente quando começam com um acidente, uma mentira e duas pessoas dispostas a lutar por aquilo que realmente importa. Fim.